Eu tô gravando isso aqui. Eu não tô botando um novo personagem nesse ranking aqui de qual eu ganharia em uma luta, porque eu não sei quando esse vídeo tá saindo, né? Então eu não vou arriscar. Aqui, ó, é do pior até o melhor, né? Do jeito que eu ganharia em uma luta com os personagens do canal. Primeiro morreria em um golpe, sem chance. Provavelmente morreria, ganhava, ganharia, mas sairia sangrando fácil. Uma bicuda, ele morre. Então, vamos lá. Primeiro eu vou começar com a lua, né? Isso aqui agora, dessa camada, dessa camada. Vamos primeiro com a lua, né? A lua, vou recortar aqui. É um cachorro, né? Ela é um cachorro de uma raça que não é tipo vira-lata, essas pitbull, né? Então eu teria muita vantagem. Ela é muito pequena. A única coisa que ela consegue morder a única coisa que ela consegue fazer é morder, né? Ela tem patas. Ela nem consegue socar. Por mais que ela tente lá contra a luta do Nico, não teve nenhum efeito. Foi só uma luta pra praticamente distrair. A única coisa que realmente machucou o Nico foi as bicudas. Mas foi por causa da pressão, porque ele não esperava isso. Então, eu ganharia com uma bicuda e ele morreria. Vou botá-lo aqui. Porque, tipo, né? Eu não tô me baseando no meu personagem do canal, não. Eu tô baseando na vida real. Bom, vamos pro Lucas. O Lucas, ele não existe na vida real, mas eu não vou contar esse ponto. Nem, não vou te contar de qualquer forma, né? Mas, tipo, ele usa um casaco, né? Então eu poderia puxar o casaco. Isso não ia causar muita coisa, mas ele conseguiria cair independente do chão. Ia acontecer alguma coisa, né? Se for um chão de pedra, o efeito seria maior. Se for de madeira, mais ou menos. Mas se for um chão, como que eu falo? Quadriculado, vamos usar esse tipo, não vai acontecer praticamente nada. Mas também, ele não tem mão. Eu não vou falar mãos, porque não sei se tá certo. E ele tem um gancho substituindo. Então ele podia arranhar, que nem ele fez com o Nico. E o Nico é um brutal monte. Ele caiu no chão. Isso. Então eu acho que ganharia, mas sairia sangrando bastante, tá? Mas ele não é lá grandes coisas. Ele é bem altinho, né? Mas não é 2 metros. Bom, primeiro, vamos lá, né, pra eu. Eu não tenho muita vontade, não. A única coisa que eu, né, faixa amarela, 2 faixas amarelas na mesma luta, mas pelo tamanho da mão, pelo tamanho da minha mão na animação, em 2D, né? Eu acho que ele teria na vontade, mesmo com o João, conhecimento em luta. E além que ele já passou tudo pelo Nico, tudo pelo Eclipse, né? Todo aquele caos de assassinato. Eu acho que ele tem um pouquinho mais de experiência. Então eu ia botar ganharia, mas sairia sangrando. Com o Lucas aqui. Bom, agora vamos para a Clarice. Ela tem um pouquinho mais de vantagem. Ela ficou mais tempo no Karatê. Mas... olha o deformando a cara da Clarice, ó. Tem muito ponto que ela ganharia. E é uma luta até a morte, né? A Clarice é muito maior do que eu. É praticamente um prédio de 30 andares. Eu tô forçando o único neurônio que metade dele tá queimado pra alguma vantagem minha eu falar. Não tem vantagem. A única coisa é a luta física, né? Se eu ganharia,
eu teria que sair correndo da cidade, porque eu ia ser ameaçado de homicídio. Eu provavelmente morreria. E ainda se eu ganhasse, eu ia ser acusado de homicídio. Agora vamos pro Nico, né? Primeiro eu vou botar ele no seu devido lugar. Morreria no primeiro golpe. Tipo, ele, em uma luta contra o Doe, contra o protótipo, aquela minhoca grande de Garteflama, ele ganharia. Bom, isso aqui é o depois de pegar fogo, tem os dois. Antes de pegar fogo, depois de pegar fogo. Esse aqui já pegou fogo. Ele basicamente esse daqui, depois de pegar fogo, saiu um monte de parte dele. Então ele descobriu que ele pode medir sua altura. Tem aqueles canos de 2021 dentro dele, entre aspas, né? Aqueles canos de 2021 que você compra e fica brincando, entre aspas. Aí ele, na segunda temporada, depois de descobrir isso, ele botou no máximo pra ficar o mais grande possível. E ainda que o esqueleto dele tá pra fora, que seja, ele tá muito mais forte. Os golpes deles, só o endosqueleto puro consegue perfurar minha barriga, vai perfurar meus órgãos, minha carne, meus vasos sanguíneos, tudo que tá aqui na minha pança, e eu morreria. Não tem chance. É só um golpe, eu morreria. E eu nem conseguiria revidar, porque ele é um ferro, ele é um robô. Nem tem chance. Agora vamos pro Sol, ele também é um robô, mas ele não é tão grande. Será que eu dou spoiler? Não vou dar. Eu não sei se eu vou postar esse short, não, mas vai ter um filme, não no cinema, mas quem dera se fosse, Deu versus o Nico. Todos os episódios da segunda temporada e mais algumas coisas. E eu vou falar algo. Vai ter 3. Eu esqueci o nome. 3. Putz, grilo. Do passado. E se eu lembrar no meio do caminho do vídeo, eu falo. Provavelmente morreria. A parte mais forte dele. Plot twist. É isso. Vai ter 3 plot twists. A parte mais forte dele é que ele é de metal, né? Ele é um robô. E foi criado pelo Nico, onde ele já tem experiências com o esqueleto. Então, já que, né, só sobrou o esqueleto dele, praticamente. Então, né, ele também tem uma faquinha, mas ele é pacífico, ele não usa faquinha. No filme, que vai ter uma luta dele contra o Sol, eu posso falar que vai ter luta do Sol contra o Nico, né? Porque isso já tá na cara. Agora eu tô pensando, não tá tão na cara assim não, mas vai ter sim. Não vou falar muitas coisas, porque senão se eu falar mais algumas coisinhas, vai ser muito spoiler. Um spoiler você vai ficar, quê? Como? Vai ter muita coisa nova, vai ter muita coisa sendo revisada do zero, mas enfim. O Sol, ele é um robô que dá vantagens pra ele. Por mais que ele não use a faquinha, a cabeça dele pode girar. Isso deixa ele tonto. Se eles conseguem vomitar, quanto eles conseguem chorar. Que sai gasolina, tá? Tanto vomitando, tanto chorando, sai gasolina. Que é o que deixa eles ligados. E a gasolina não gasta. Então, se você já botou gasolina, se os animatronics do meu canal, eles vão ficar ligados até desmontar ele todos, eles, né, morrer. Ele tem 3 almas dentro dele, que é do Sol, do Eclipse e do Lua. Então, não daria pra usar no meio da luta, que é só o Sol. Vai ter as outras almas separadas aqui. Mas ele pode girar a cabeça, os espetinhos do Sol dele, que também é parte de metal, pode arranhar minha cara, ficar sangrando. Ele pode fazer isso até chegar a parte do cérebro, do crânio. Não vai sobrar, não vai sobrar. Mas
eu posso pegar no meio que a cabeça dele estiver girando e amputar ele. Amputar a cabeça dele. Isso fazeria ele morrer, mas não ia demorar, não ia ser tão rápido para ele morrer. Então eu vou botar ele aqui, ó. Provavelmente morreria, porque tem algumas vantagens. E agora vamos pro Lua, né? O Lua, antes da alma dele entrar no animatronic, ele controlar o animatronic do Lua, ele tinha perdido o braço dele. Então, ele sempre esconde seu braço na capinha lá, e ele é canhoto. Então, se ele for usar a faca, ele vai usar tudo errado. Eu vou conseguir bater, vou conseguir defender, a faca dele vai cair. E eu vou conseguir matar ele desse jeito, né? Só algumas facadas na cabeça pra sair da facada até os meninos sair. Então eu ia botar, ganharia, mas saindo sangrando. Bom, é só se afastar quando ele pegar a faca, né? Então eu vou botar o Lua no fácil. Eu não sei se eu tô exagerando, mas os animatronics do Nico tem muita desvantagem. Tipo o Eclipse. O Eclipse, ele é destro, ele usa a faca com a mão certa, ele tinha as duas mãos. E ele não tem muita coisa especial, não. A única coisa é a faca. Então, se o Lucas tem um gancho e ele tem a faca, é praticamente a mesma coisa. Só que o gancho faz menos estrago. Então eu vou botar junto com o Lucas. E agora vamos pro Nico antes de pegar fogo. Ele não tem muita vantagem, ele não usava faca, ele era esperto. Pelo ele não saber que ele conseguia mudar de tamanho e usar no menor tamanho que ele consegue voar, não vai ser tanto peso assim, por causa que ele tem asas, né? O interesse de Nico até tem, mas tá rasgada. E é muito peso. Então, se não tivesse rasgado, ele não ia conseguir voar. Mas esse Nico aqui não tem chance alguma. Na verdade tem, né? Mas um soco dele deve doer, deve pesar, mas eu acho que no mínimo ficar vermelho onde ele socou, nem roxo fica, né? Então eu vou botar fácil. Porque se eu socar um Nico antes de pegar fogo, vai ser só um metal fraco. Porque não tinha muito recurso para fazer ele. Mas quando ele pegou fogo, vai ser um metal que, tipo, se eu bater, vai sair algumas rebarbas de fogo nele. E que se encostar na minha mão pega fogo. Então, um Nico depois de pegar fogo é muito mais apelão do que um Nico antes de pegar fogo. E que, tipo, isso é praticamente a mesma coisa do que o William Afton. O Scrap Trap, que é depois de pegar fogo, que é o Spring Trap, é maior do que o Spring Trap. Era pra ele ficar menor, mas ele ficou maior. Não vou julgar Scott Caldo. E agora, a primeira capa do meu canal é praticamente eu da vida real, só que na época que meu pai desenhou isso, pelo que eu me lembro, foi em 2021. Eu era bem pequeno, era bem menor da minha altura, só que essa capa aqui tá escorrendo tinta. Ou seja, eu nessa capa tenho o poder de soltar tinta. Aí, tipo, se soltar no meu olho. Mas existe algo chamado reflexão, alguma coisa desse tipo. Que é, se uma coisa vir à direção do seu olho, você vai piscar na hora. E também eu posso simplesmente só botar a mão tampando no meu olho e só dar bicudas nele, né? Já que é a minha versão, só que é mais bebê. Só que mais novo, né? Eu posso botar em uma bicuda e ele morre? Sim. Eu vou botar ele aqui, né? Porque ele tem o poder de soltar tinta. Se eu não tiver reflexo o suficiente,
Ou se eu não botar no começo... E se eu não botar meu braço no começo da luta, tampando meu olho, ele vai ter alguma chance. Mas, se eu estiver agressivo, conseguir escapar das tintas, e muito agressivo, não, uma bicuda eu ia fazer ele sair voando. Porque, né? Então esse foi o rank. Eu sem chance nenhum tá, a maioria é humano, né?